Promover o seu melhor funcionário pode ser a pior coisa que você faz para a sua empresa, é o que está acabando com a sua equipe comercial e pode estar levando a sua empresa para o buraco. E se você não acredita em mim, eu vou te dar duas razões consagradas há mais de 50 anos para que você acredite nisso. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Yuri Uchida, mentor de negócios e palestrante em vendas, e se você ainda não está inscrito ou inscrita nesse canal, faz isso agora e já curte esse vídeo para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, geralmente contraintuitivo, diferente de tudo que te dizem por aí. Mas sobre você promover o seu melhor colaborador, o seu melhor funcionário, por que isso é uma grande bobagem que você pode estar fazendo? O que normalmente acontece nas empresas? Você tem um cara que performa muito bem em vendas, ele é um ótimo negociador, cara extremamente persuasivo e comunicativo, e por ter resultados numa equipe de vendas, o caminho natural é promover esse cara a gerente de um time. Acontece que são duas competências completamente diferentes, a habilidade de comunicação, persuasão, vendas e negociação e a habilidade de gestão, liderança, coordenação de um time. Só que as empresas incorrem nesse erro há décadas, há quase séculos e continuam fazendo isso, mesmo diante de inúmeros estudos e evidências que provam que isso não é das melhores decisões. E se você não acredita em mim, existe um livro de 1970 escrito por Lawrence J. Peter, em que ele defende o princípio de Peter, ou no nome original, The Peter Principle. E ele diz que nós somos promovidos até o limite da nossa incompetência. Ou seja, o seu ótimo vendedor, comunicador, negociador, ele é muito competente nessa área, mas ele é completamente incompetente como gestor. Uma vez que você promove ele a gestor e coordenador de equipe, ele não terá competência para fazer isso. O que acabou de acontecer? Você assassinou a sua equipe de vendas, você desmotivou e matou o seu principal ativo numa equipe e agora você tem todo um time desmotivado, perdeu o seu principal ativo de te gerar receita e agora você começa a se questionar, inclusive, como gestor. Não é das melhores decisões. E o que muitas empresas têm feito então, justamente para fugir desse princípio de Peter? Conversa com esse vendedor, com esse cara que é um ótimo comunicador e negociador e pensa se ele está afim de muitas vezes ser promovido. E muitas vezes esse cara que é ótimo negociador, o perfil comportamental, o perfil de trabalho que ele gosta de fazer é justamente estar com pessoas, é justamente negociar, fechar vendas, é essa adrenalina. Muitas vezes esse cara, ele não quer ser um gestor, ele não quer fazer trabalho administrativo e burocrático, mas num pensamento arcaico do meio do século XX, muitas empresas acham que é uma obrigação natural que ele escale nessa hierarquia, nessa escada corporativa, e nem sempre é o que os colaboradores de hoje em dia querem. Muitas vezes as pessoas estão querendo trabalhos que façam sentido, que elas vejam propósito e que esteja principalmente alinhado com aquilo que eles gostam de fazer. E de onde que vem essa péssima mania humana? Bom, vou te contar um pouquinho de história, que como bom nerd e professor, eu sempre gosto de trazer analogias para que você pense. Na China antiga, era comum escolherem os filhos de famílias mais abastadas, ricas, que eram ótimos leitores e recitadores de poesias, e escolherem esses caras para serem os coletores de impostos, em nome do rei, em nome do imperador, no caso. E qual que é o grande problema disso? Aquelas pessoas que eram ótimos em poesia não necessariamente tinham habilidades ou matemáticas ou humanas para serem coletores de impostos quando eles circulavam entre a população. Mas o pensamento era, pessoas eruditas e bem qualificadas, que eram boas em poesia, teriam facilidade para executar aquele trabalho de coleta de impostos. E é o que a gente faz muitas vezes hoje nas empresas. Contratamos pessoas com altíssima qualificação acadêmica, uma faculdade muito boa, fluência em inúmeros idiomas, algumas pós-graduações, e olhamos para aspectos técnicos, mas muitas vezes não olhamos para aspectos comportamentais, emocionais, alinhamentos dessa pessoa e princípios dela com aqueles que a empresa exige. E aí, nessa desconexão, nós temos estatísticas como aquelas que dizem que as pessoas são contratadas por suas competências técnicas, mas 87, ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas são demitidas por uma incompetência emocional e comportamental. Possivelmente é o que você está fazendo com a sua equipe quando ela dá errado. Possivelmente é o que você está fazendo com uma equipe de vendas quando ela não performa. Talvez você tenha gente muito boa simplesmente colocada no lugar errado. Então para pensar se na sua empresa você não está seguindo o Peter Principle, esse princípio de Peter, onde você já está no limite da sua incompetência e você precisa questionar a sua carreira e a carreira daquelas pessoas que você também lidera.